Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Damos início aí ao terceiro dia da jornada integrada. Hoje nós temos, então, uma palestra em conjunto com o curso de produção publicitária. Então, estamos aqui, eu, professor Marcos, professor Gabriel e professor Robson. Então, o professor Robson é hoje o nosso conferencista. Falando um pouquinho do currículo do professor, ele é especialista em marketing digital, atuando nas áreas de community management, gestão de tráfego e content creation. É professor do curso de publicidade, então desde 2015, ministra cursos e palestras de marketing digital para negócios locais e é fundador da Expecto Conteúdo e Mídia Digital. Ele é publicitário, então, formado pelo SESCAGE, bacharel em administração pelo IPG e possui MBA em marketing digital pelo Instituto Dom. Então, ele vai falar sobre storytelling e narrativa transmídia e publicidade. Então, Robson, por favor, fique à vontade. Boa noite, muito obrigado, professora. É um prazer estar aqui com vocês, professores do SESCAGE, e com os alunos de administração e outros que estão assistindo. Eu tenho bastante orgulho em ser uma cria do SESCAGE, por ter uma das minhas graduações ter sido na instituição. Tenho muito orgulho do curso de produção publicitária, na qual sou professor desde 2015, e é um prazer realmente compartilhar conhecimento. Acho que a gente aprende muito compartilhando conhecimento, e falando de coisa boa, falando de coisa legal também, que é o assunto que eu trago hoje, que é storytelling e narrativa transmídia. Antes de falar sobre isso, eu tenho aqui uma apresentação, mas como a professora já me apresentou, sou o professor Robson, a explicar essa relação da minha formação com o que eu quero apresentar hoje para vocês. O que de fato é storytelling? É um nome chique, a gente fala em inglês, hoje fala-se tudo em inglês, mas de fato ele tem um sentido de contar histórias. E vejam que as histórias moldam a nossa vida, as histórias estão presentes na nossa vida desde sempre. Eu acho que é um assunto que falar sobre já é comum, nós contamos histórias o tempo todo, e para começar quero contar rapidinho a minha história com a publicidade. Comecei inicialmente no curso de produção publicitária, ao mesmo tempo eu também cursava administração no EPG, então um curso era de manhã, outro curso era à noite, e chegou o momento de conseguir um estágio. O meu estágio começou aí na área de criação, na área de design, que a gente chama hoje, da publicidade é criação. E desde então eu fui começando a entender, ver o que o mundo estava trazendo para a gente. Às vezes a gente é meio empurrado em algumas áreas, e eu fui meio empurrado na área do marketing digital. Isso lá em 2010, 2011, quando tudo estava começando a se desenvolver. E logo depois que eu me formei nas duas graduações, já tinha engatado ali no MBA, e sempre foi um sonho realmente ser professor do curso. Na época eu comentava com o antigo coordenador, que era o professor João Carlos, que queria dar aula, e ele falou, vai fazer uma pós então, pelo menos. O mestrado na nossa área é escasso, aqui não é os que tem disponíveis não me agradaram. Então, pelo menos após eu fiz aí para poder ser professor. E sempre gostei de estudar, realmente, a gente estuda o tempo todo. E comecei, a partir da pandemia, a gente se viu meio obrigado a se reinventar, a estudar coisas, porque a gente acabou descobrindo, em alguns momentos, tempos em que a nossa mente estava pedindo para ser preenchida. Então, eu comecei a estudar a respeito disso que está se falando de storytelling. Já que todo mundo está falando de storytelling, vou ver qual é a do negócio. Basicamente, o que eu quero trazer para vocês é contar histórias. Então, está presente na nossa vida desde sempre, mas por que ela é um assunto que é abordado hoje? Porque ela tem uma capacidade de persuadir. E na publicidade, a persuasão é o que importa. A gente, desde Aristóteles, quando ele falava lá do discurso deliberativo,
né, que existem etapas para você realmente convencer alguém a fazer alguma coisa que você quer que ela faça, que é o poder da publicidade, né? A gente convence as pessoas a comprar alguma coisa, a se cadastrar, a assistir a uma live, né? É um poder de persuasão. Então, ao adicionar histórias, né, ao adicionar mensagens, ao colocar conflitos, algumas coisas que vão envolver realmente as pessoas, gera muito mais engajamento, né? Porque eu me interesso por algo, desde do contexto ao qual ele representa, o tema e tudo mais, né? E envolvimento, né? Então, realmente, o grande mérito do storytelling está aí na persuasão. E tem tudo a ver com a publicidade, né? Por mais que storytelling a gente se remeta ao que eu vou trazer aqui para vocês, tem muito de filme, né? Das criações midiáticas, né? Das narrativas midiáticas, que são as histórias que a gente vê desde criança, os filmes que a gente assiste, as séries que a gente assiste, né? Tem essa pegada que eu gosto mais, mas de fato a persuasão está presente nisso. E não é apenas na publicidade, é no mundo dos negócios, né? Então, no business em geral, o storytelling está presente, a gente faz e não percebe, né? Quando a gente começa a entender o conceito, aí sim realmente faz o sentido. Isso que eu estou fazendo, então, é contar uma história envolvente para conseguir alguma coisa, né? Para convencer aquela pessoa. Antes disso, né, quero falar a respeito de o que é fato e o que é narrativa dentro do storytelling. Storytelling, então, é o contar uma história. Fatos são coisas que realmente aconteceram, não tem como mudar. Por exemplo, um acidente, um acontecimento, algo que acontece no dia a dia na sua empresa, a criação do seu produto, né, algo que realmente está acontecendo. A narrativa, né, o ato de narrar, contar para as pessoas a forma como ela acontece, como esse fato acontece, é diferente para cada pessoa, é diferente ali para cada contexto onde essa história está presente. E gera discussão. E tudo que gera discussão hoje engaja e as pessoas tendem a se lembrar mais. A gente vive nessa era da dispersão, né, que é o conceito da economia da atenção está bem presente, né? A gente, quando vai assistir alguma coisa em qualquer serviço de streaming, Netflix, da Amazon, da Disney, né, que isso está Globoplay, vou parar aí, eu acredito que vocês já passaram por isso também, né? Vou assistir alguma coisa aí para relaxar, né, para curtir o final de semana. Aí tem uma infinidade de títulos para a gente assistir. Tem gente que acaba passando mais tempo escolhendo do que realmente consumindo o conteúdo, né? Por conta dessa infinidade de opções. No mercado também isso acontece, nas redes sociais acontece também, né? No conhecimento, né? Quando eu quero escolher algo para estudar, o que eu vou estudar agora, o que é mais importante, né? Então, através das histórias, a gente dá o significado, é o que eu entendo daquilo que está acontecendo. O entendimento, né, o prestar atenção, né, que a atenção, de fato, é a moeda de troca, hoje em dia, né? Então, por exemplo, né, a gente está aí com telespectadores assistindo a gente que poderiam estar assistindo a outras coisas ou fazendo outras coisas, né? O que vale para nós nesse momento são as pessoas que estão assistindo, né? Ter a atenção dessas pessoas, ter a atenção dos alunos na sala de aula ou na sala de aula virtual, né? Para nós é muito poderoso isso, né? Isso que é o marketing, né? O marketing é a troca, alguma coisa que eu ofereço para você e você me dá algo de valor, né? Então, o que é esse dar o significado? Vamos entender, por exemplo, os fake news, né? As matérias fake news. A maioria das fake news são grandes exemplos de storytelling, mesmo que sejam mentiras, né? Na maioria, claro que as fake news são histórias que são baseadas em algum fato, né? A gente não inventa uma fake news do zero, né? Tudo baseado em algum acontecimento. Isso é um grande exemplo de narrativa, né? Eu dou o significado, eu entendo algo diferente para aquilo.
o Fique em Casa, né, que nos trouxe aí, a gente consumiu muito, viu muito dessa história, né, esse significado, cada pessoa viu de um modo diferente. Cada pessoa pode ter visto uma oportunidade, tem gente que até hoje não acredita no que a gente está vivendo, né? Cada pessoa deu um significado diferente a estes fatos que aconteceram. Né? O nosso papel aí é entender que não é as histórias não são sequências de dados, são entendimentos, né? Então, quando a gente vai contar para crianças as histórias dos irmãos Grimm lá, Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, tenho certeza que a gente já viu versões diferentes dessas histórias, né? O final é diferente, ou o desenvolvimento da história é diferente, ou quem conta um conto aumenta um ponto, né? Porque cada um tem uma visão diferente disso, né? Isso que envolve, né? E realmente precisa fazer sentido. E, né, infelizmente, eu tenho que trazer essa imagem aqui, né, dessa pessoa que ela teve ela conseguiu o que ela conseguiu pela sua capacidade ali de ser um orador, né, um contador de histórias. Né? Se ele não tivesse uma capacidade, né, de dominar as histórias e convencer as pessoas de tudo aquilo que ele pregava, né, será que ele teria realmente conseguido alguma coisa? Né? Se a gente parar para pensar aí, se todo mundo tivesse o poder que ele tinha de convencer as pessoas, né? Isso infelizmente, a gente vê muitos como ele hoje em dia, né? Muitos mesmo, né? E que utilizam o poder da narrativa, o poder do convencimento com visões deles mesmos. Então, né, será que ele realmente teria conseguido? Por isso que a gente precisa entender que as histórias governam o mundo. Aqueles que contam as histórias governam o mundo, né? Governam a sociedade. Porque a gente não se move por aquilo que não tem graça, digamos assim, né? As histórias, elas precisam ter conflitos. Disso, né, voltando um pouquinho aí para falar de publicidade, o conteúdo, né, marketing de conteúdo, quando eu vou abrir uma empresa, eu preciso produzir, contar o que é o meu produto para quem ainda não conhece, o que é a minha marca para quem ainda não conhece, né? Então eu preciso fazer essa seleção de pessoas que são os espectadores, de fato, né? Mas tudo isso acontece entendendo o conteúdo. Então o que faz uma narrativa boa, né, uma sequência de informações se tornar uma boa história? Primeiro, elas sempre entregam alguma coisa. E aí a gente lembra lá das histórias, né? Qual que é a moral da história? Quando a professora perguntava para as crianças depois dos contos de fada, né? Para a criança, ela achava super bacana, a gente achava super legal, e agora tem que... O que essa história quer dizer, né? Por que o professor perguntava para a gente qual que era a moral da história, né? Do Chapeuzinho, da Bela Adormecida, né? Para a gente entender o que está por trás disso. E na publicidade isso acontece também, principalmente em produções publicitárias aí que são de TV, até mesmo de rádio, né? Na internet a gente é meio fragmentado em algumas coisas, né? Mas os comerciais de televisão, eles nos engajam porque eles estão entregando alguma coisa. Pode ser uma solução, na maioria das vezes é a solução para uma necessidade ou para um problema que o cliente tem, né? Até mesmo os comerciais da Família Feliz, eles entregam alguma coisa, né? A Família Feliz de Margarida, né? Margarina. Estou embolando tudo já. Então, o que realmente está por trás da história da Família Feliz? O fato, né, de que o momento do café da manhã, o momento de reunir a família, vale muito mais do que o produto em si. Né? São os significados que carregam. Né? E para você contar uma boa história, você precisa conhecer o seu público. Hoje em dia a gente chama de personas, né? No marketing digital, você já definiu a sua persona, né? Para quem você vai contar as suas histórias, porque é a base da comunicação, o emissor e o receptor. Para quem você vai falar, né? Para quem você vai falar, o modo como você vai moldar as suas histórias, a sua mensagem, né? Ela precisa
fazer sentido. Por isso que nem tudo é história. Nem todo conteúdo é uma história, né? Uma mensagem, um SMS, um post de mídias sociais, nem sempre é uma história, porque ele não traz aí uma sequência que envolve, que realmente traz sentido. E eu vou trazer alguns flashes aqui de posters e filmes, né, para a gente tentar, quem já assistiu vai saber do que eu estou falando, né? O poder do storytelling, né, vocês vão entender porque eu vou falar da narrativa transmídia depois, explicar esse conceito. A maioria das histórias abrem caminhos para novas histórias. Isso a gente vê nos filmes, né? Acabou o filme, né, aconteceu toda aquela sequência de ação do filme, e no final tem ali um personagem que falou alguma coisa, apareceu um outro personagem, eu acho que vai ter o 2. Certeza que vai ter o 2. Né? A gente já se pensou, já parou para pensar muito nisso, né? Isso que envolve, né? Engaja. E na publicidade também tem que ser assim. Nos negócios precisa ser assim para, quem sabe, tornar as histórias realidade. É claro que, vamos pensar a maioria das histórias na publicidade, elas são fictícias, né? Da família feliz ali é fictícia, do personagem que acaba encontrando o produto na loja que ele queria, que ele precisava. Geralmente aquele personagem é fictício, mas ele é baseado numa pessoa real que tem necessidades reais, né? Então uma história é diferente de uma sequência de informações. Falar, o personagem saiu daqui, fez isso, fez aquilo e acabou. Eu, quando abri minha empresa, tive isso, fiz aquilo e acabou. Quando você encontra o modo certo de falar, com altos e baixos, fica muito mais engajado. Então, para construir, né, a gente tem dentro do storytelling, contar histórias, 4 principais tópicos. Um é a mensagem, aquilo que eu quero falar para as pessoas, o que eu quero entregar. Mas a mensagem, ela precisa ter um conflito, né? Porque, assim, criar conflitos é o que faz a gente prestar atenção em alguma coisa. Né? A gente está numa roda de amigos, por exemplo, e eu escuto aquela pessoa falar da vida dela. Hoje eu saí, fiz isso, fui pro shopping, foi bem legal. Uma história sem graça. Né? Mas quando uma outra pessoa fala, não, eu fui trabalhar hoje, meu carro estragou, fui assaltado, né? Ou fui assaltado no posto de gasolina, que hoje em dia é mais fácil de acontecer, né? E vai contando tudo aquilo, os altos e baixos das histórias, acontecimentos legais, acontecimentos que o personagem, a pessoa teve ali que tomar uma decisão. Isso é o conflito, né? Os obstáculos que a gente tem que resolver. Agora, pensa na publicidade, né? Quando eu estou lá apresentando um produto, eu tenho que falar o que aquele produto resolve. Qual que é a necessidade aí que você, cliente, tem, né, que eu vou te dar a solução. E nisso a gente tem a apresentação de personagens. Às vezes os personagens não precisam ser pessoas, né, elas podem ser situações, né, por exemplo, a própria pandemia em si, né, quando for contar as histórias depois, ela é um personagem, né, que não é baseado no ser humano, né, mas é um acontecimento, né, é um vilão da história em alguns momentos. E aí, por isso a gente tem a sequência de informações que a gente chama de enredo, mas com esse significado. Quando ela traz aí uma moral, né, uma temática. Nas histórias, né, que a gente vê nos filmes, nas séries que a gente assiste, né, existe o famoso arco, né, que é o arco do personagem. O personagem que começa a história, né, ou o empresário que vai contar a história da abertura da sua empresa, ele não vai ser o mesmo no final, né? Ele precisa ter essa mudança, né? Tem gente que pode gostar da mudança do personagem, tem gente que pode não gostar muito, né? Mas não, pensa assim, não teria graça se a gente assistisse um filme que nada de ruim acontecesse. A história feliz daquele personagem, pra gente é algo totalmente sem graça. Na publicidade também é assim. Então, todas as escolhas que o personagem, o cliente, a pessoa, o empresário faz para superar seus obstáculos, digamos, tem modelos específicos. Existe até um conceito chamado da jornada do herói, para quem tiver interesse em pesquisar, né? É a sequência de acontecimentos, né? Um personagem
tá vivendo a vida dele tranquilo, de boa, e acontece alguma coisa ruim, ele precisa resolver, de repente está tudo calmo e surge mais um problema. Né? Para quem gosta muito de filme, sempre parece assim, esse personagem não tem um minuto de paz nesse filme. E realmente é a intenção, né? Para ele crescer. E nisso, né, a gente tem, como eu falei para vocês, a questão da moral da história, né, e o tema. Tudo tem um tema. Né? O tema é a ideia que conecta toda essa sequência de informações. Né? E geralmente está ligada na moral da história. Por exemplo, as empresas, hoje em dia, elas têm os valores. Né? A missão, visão e valores. Que, na maioria das vezes, não são aplicadas. Né? Principalmente ética. Né? Vou colocar, estou abrindo a minha empresa aqui, fazendo meu plano de negócios, colocar ética, sustentabilidade, responsabilidade social. Aí, na prática, o empresário não é ético, ele não pratica nada de responsabilidade social, não faz praticamente nada dos valores dele. Né? E a gente vê isso aplicado nas histórias, né? nas publicidades que eles criam, né? Nos VTs, nos spots, nos posts de Facebook, sempre tem alguma história por trás. Né? Do que está falando aquela história? Amor, é o bem contra o mal, é uma história de terror, de perseverança, uma história de sucesso. É isso que é o primeiro gatilho, digamos assim, que vai chamar a atenção do espectador, que no caso é o cliente, né? A pessoa que está assistindo. Nesse caso, né, a moral ali é aquela mensagem, aquilo que eu quero falar para a pessoa meio implicitamente, né? Não tem graça você parar a história, no final, igual os professores e professoras faziam, né? Alunos, qual que é a moral da história? A gente vai pesquisar, né? Qual que é o significado do final do filme? A maioria dos filmes hoje em dia tem esses finais abertos, né? Eles não explicam o que aconteceu. Será que aquele personagem existe? Será que ele foi inventado? Né? Existe uma sequência aí de filmes assim. Né? A moral é digamos assim, né, o aprendizado, é aquilo que o cliente deve entender no final. Tá? Tranquilo, né? Então, essa sequência aí de informações que eu trouxe para vocês, só para vocês entenderem por que as histórias nos motivam. Agora, eu vou explicar esse termo confuso, né? Transmedia Storytelling. Existe um conceito que é muito bacana do autor Henry Jenkins, que é a cultura da convergência. Aí envolve conceitos de cybercultura, de mídias conversando umas com as outras, né? Uma narrativa transmediática, que é a tradução correta, né, de Transmedia Storytelling, é quando eu conto uma história em pedaços, né, de modo mais fragmentado. Né, para quem está assistindo, e vamos ver se vocês conseguem captar essas histórias. Por exemplo, eu sou muito fã do Harry Potter. Eu gosto muito dos livros, dos filmes do Harry Potter. Não tem um filme só. Tem o filme 1, 2, 3, tem os livros, né? De repente estão pensando em criar uma série, tem uma peça de teatro, mas tudo complementa o universo, né? Vamos falar da Marvel, por exemplo, né? Que gosta muito lá dos Vingadores, né? O fã da Marvel, né? Que fica até o final do cinema, né? No final dos créditos, para ver qual que é a cena pós-créditos que vai ligar um filme ao outro, né? Isso, o que é a transmídia, né? A integração de canais. É o cinema falando com a série, a TV falando com o computador, né? Então, a própria Globoplay faz isso, né? Então, eu apresento um telejornal e no final do jornal eu como apresentador falo, né? Se você quer rever as nossas reportagens de hoje, acessa lá o Globoplay e veja a reportagem completa. Aqui a gente viu só um trechinho. Tudo isso que acontece hoje em dia é essa transmídia, uma mídia transcendendo a outra, né? Conversando múltiplos canais. Tá? Então, o que é legal na publicidade? Exemplos. TV é um tempo muito curto e muito caro, né? Anunciar na TV. A mídia, né, de televisão ela é muito cara. Então, eu tenho um tempo ali, digamos, 15 segundos, 30 segundos para contar a minha história, para mostrar o meu comercial. Não cabe.
Não dá para falar tudo que a gente tem para falar em 15 segundos. No final, eu posso colocar lá os QR Codes, né? Posso convidar o espectador, de certo modo, para assistir o comercial completo lá no YouTube. Né? Eu vou dividindo a história principal em outras micro-histórias que se conectam. Né? Isso é um modo da gente fazer a conversa entre mídias, né? Que está ali, né? Uma experiência única e coordenada de entretenimento. Por que isso agrada muita gente? Porque a gente gosta de descobrir coisas. Né? Eu trouxe esse conceito aqui dos easter eggs. Não sei se vocês já ouviram falar aqui, professores, né? Os easter eggs são os ovos de Páscoa, né? Mas é um termo que nós, amantes da cultura pop, né, falamos para falar de referência. No meio de um filme tem ali um pôster atrás do quarto do personagem só quem já viu o outro filme vai saber por que aquele pôster está ali. Né, isso a gente chama de easter egg, né, porque é o prazer do conhecimento. O espectador vai gostar de descobrir o desconhecido muitas vezes. Né? Às vezes tem easter eggs muito bem escondidos que são só para pessoas que conhecem bem a marca, que conhecem bem a história, vão lá e acabam até ganhando prêmio, em alguns casos. Né? A marca tal premia espectador, né? O usuário que descobriu a mensagem secreta do comercial. Isso engaja a gente, né? Faz a gente, então eu vou prestar atenção nesse comercial, porque tem um segredo escondido ali. Às vezes, né? Você pode anunciar isso ou não. Isso é muito legal de fazer, né? Então, inclusive tem um easter egg aqui meio até explícito demais aqui, né? Para quem souber do que se trata, é de easter egg que responde, tá? Aí os exemplos, né? Que a Pixar faz muito isso. Existe até uma teoria da Pixar, né? Que todos os filmes fazem parte do mesmo universo e no final existe uma linha do tempo que aconteceu uma mudança no mundo, né? Dos carros, por exemplo. No filme do Procurando Nemo, lá tem a revistinha lá dos Incríveis, do Senhor Incrível. Enfim, existem várias referências no mesmo universo, entre uma história e outra. E eu, particularmente, eu acho isso muito fantástico, né? Porque a gente realmente se conecta. Então, para chamar a atenção, a gente tem que mostrar coisas legais que o espectador acha legal. Então, e para muitas vezes a gente trabalha com a tecnologia. Eu trouxe aqui o exemplo de Star Wars, que não é só filme, né? Tem jogo, né? Não só Star Wars, assim como várias trilogias e outros filmes e histórias. Né? Tem aplicativo, jogo, livro. Né? Para quê? Para disseminar a história. Para contar a mesma história de maneiras diferentes. Eu acho que vocês já leram livros que, quando viraram filme, o final mudou. Eu era uma pessoa que achava isso péssimo. Nossa, o final do filme não tem nada a ver com o livro. A gente fica meio irritado, né? Quem é muito fã do livro. Eu comecei a ver com outros olhos esse tipo de estratégia. Eu começo a pensar, bom, então, para mim, são duas histórias diferentes. Né? Duas coisas para eu curtir como fã. Né? É o que muitas vezes a gente meio que se conforta, né? Então, tem dois finais diferentes, vamos ter duas experiências. Isso acaba a gente falando da questão de criar fãs, criar uma legião de fãs, né? As marcas mais famosas, as marcas mais lucrativas, as marcas mais valiosas hoje em dia, são valiosas porque elas têm uma legião de fãs. Tem aí pessoas que veneram como se fosse uma religião. Apple, por exemplo. Né? Eu li um livro que é de ficção ali, que se passa em 2200, mais ou menos, que no futuro vão existir igrejas, né? Mas as igrejas da religião é a marca. Né? Então tem a igreja do Apple, a igreja do McDonald's. Né? Eu acho que isso, é claro que é meio absurdo, né, de acontecer, mas pode acontecer, né? E a gente depende de vocês, né, dos espectadores, que na publicidade é a nossa audiência, o nosso público-alvo, porque muitas histórias, hoje em dia, foram criadas não só para os espectadores, para a audiência, mas por causa da audiência. Né? Por exemplo,
por que séries são canceladas hoje em dia? Séries muito específicas em alguns casos, né? Por que aquela série é cancelada? Porque não tem audiência, né? É o básico, né? A audiência é o cliente das séries e filmes, né? Mas desse modo, outras séries são desenvolvidas porque alguém pediu e movimentou uma legião de pessoas, quero a série daquele personagem ali. Geralmente é um personagem de alívio cômico, né? Então, é um engraçadão, uma pessoa que se destaca, né? Eu preciso da série ou do filme desse personagem. Então, a gente depende da audiência em muitos casos. E tem sido criados, né, conteúdos midiáticos, por exemplo, episódios de séries, na própria Netflix, né, já tem mais de um episódio interativo, né, que a gente pode decidir o final do filme, o final daquele episódio. O Black Mirror tem um episódio interativo, né, a gente é guiado ali pelo personagem, chega um momento que a gente tem que decidir. A gente pega o controle, ou vai no celular, ou no computador, a gente aperta o botão. O que esse personagem vai fazer agora? Tem um tempinho ali de espera, né? Se você não escolhe, ele fica lá na opção que está marcada. E a partir disso vai desdobrando e vai acontecendo várias histórias ao mesmo tempo. Né? Recomendo para quem está assistindo, né, e já assistiu, comenta, né, fala aí desse episódio aqui que é o Bandersnatch do Black Mirror. Aí entra o conceito de inteligência coletiva, né, as pessoas se reunindo para tomar uma decisão. Exemplo, Big Brother, né, ontem, né, nós publicitários, eu falo para os alunos assim, por mais que vocês não gostem, vocês tentem aceitar o Big Brother do jeito que ele é, pelo poder que ele é, porque ele movimenta muito dinheiro, movimenta marcas, movimenta as pessoas, né. Ontem teve o recorde de rejeição da participante, né, quando que a gente viu, né, o povo se juntando, né, a não ser nas eleições, né, que as pessoas ali entram num consenso para decidir o futuro, né. Isso, até na vida real, é uma experiência de storytelling bacana. Isso aqui eu trouxe, assim, só para vocês verem se vocês já conhecem alguns filmes e séries que fazem parte do mesmo universo. Por exemplo, os filmes do Tarantino, do Robert Rodrigues, que tem conexões entre si, né, ou até mesmo os filmes de criança, né, sempre tem, né, tem um monte de filme aí que faz parte do mesmo universo, né. Isso é bacana, né, a gente consegue entender melhor esses conceitos. Então, o papel da transmídia é contar essas histórias maiores, né, indo de um meio para o outro, unindo ferramentas, né, trabalhando o offline também, né, a vida real em alguns casos, né. Não sei se vocês já compraram camiseta, né? Eu sou, como falei, eu sou fã do Harry Potter, né? Então eu tenho a varinha oficial do personagem do Harry Potter, tenho o cachecol, tenho produtos reais que são baseados numa história fictícia, né? Então isso a gente chama de franquia, né? A franquia do Harry Potter, a franquia da Marvel, a franquia do Star Wars, né? De fãs. Então eu estou explicando o que acontece, né, nesse cenário que a gente vive hoje, né? Que a gente faz isso e às vezes não percebe. Então, o bacana, o desafio do publicitário hoje em dia é fazer isso. Aí eu trouxe exemplo, né, que também não é tão recente, na verdade é muito antigo. Né? O storytelling já é antigo, né? Contar histórias é uma coisa muito antiga, a gente fazia isso desde a época das cavernas. Né? Mas aí o exemplo, né, Odisseia, que é uma obra antiquíssima, né? E ela foi contada de várias maneiras diferentes, né? A gente vê reproduções não só na obra original, né, de Homero, mas a gente vê reproduções dessa história em telas de pintura, né, de obras de arte, em esculturas, em livros, né, outros pergaminhos antigos. Né? A transmídia, a narrativa transmídia, né, contar histórias usando mídias diferentes, acontece há muito tempo e não vai acabar isso, né? Ela só vai ser mais desenvolvida. E um outro exemplo que eu estou gostando muito, né, do Mônicaverso, não sei se vocês já ouviram falar que agora existe o Mônicaverso. Para quem gosta da Turma da Mônica, tem aí a versão mais old school, né, as versões iniciais, mas veja, esse é um exemplo aí de que a prova de que o Maurício de Souza está rico demais. Né, porque ele está expandindo essas possibilidades, né, de atrair audiência, de criar
mais experiências diferentes. Né? Então, a gente tem as histórias mais antigas, tem a Mônica dos filmes agora, né? A Turma da Mônica Laços, vai ter o filme 2 já, mas já tinha filme antes, ali uma versão, tem um print ali de um filme bem antigo, a Mônica, a sereia, que eu na minha infância, eu era viciado nesse filme. Né? Hoje você pode virar um personagem da Turma da Mônica, né? Você pode ver quem é pai, mãe, pode comprar ali um livro personalizado, né, para inserir o teu filho dentro do mundo da Turma da Mônica. Isso é narrativa transmídia, isso é publicidade, né? Eu estou convencendo você a fazer parte do que eu, como marca Turma da Mônica, ofereço. Então, tudo isso é muito bacana. Então, para aplicar isso nos negócios, de fato, não é assim, tá, ok, estou aqui com a minha lojinha, estou aqui com a minha marca que eu criei agora, eu como micronegócio, posso fazer, com certeza. Né? Eu só preciso encontrar ali como meios de contar essas histórias com espaços limitados, né? Sai barato hoje você contar uma história. Você pode abrir o seu Instagram, a gente está falando das lives, né? Aqui antes da gente começar, né, as lives do Instagram, a gente pode contar histórias, trabalhar com outros tipos de mídia, né? Mas eu preciso, é claro, ver o quanto isso está de acordo com o meu negócio. Eu acho que vocês viram muitos exemplos, né, puxando aí da Carol Conká, né, do Big Brother, né? Muitas marcas utilizando a imagem dela, né, para se promover, né? Isso, os memes, né? Acabou virando meme. Mas como assim? Isso não pode acontecer. Você está usando uma imagem de uma pessoa que não te deu esse direito, né? Você está abusando do direito de imagem só para você entrar num papo que às vezes não tem nada a ver com o seu negócio. Né? Isso é uma coisa que é muito importante qualquer tipo de empresa prestar atenção. Qual que é a relação dessa história que eu quero entrar, né? Eu quero me engajar, quero falar deste meme aqui, de um acontecimento, o que isso tem a ver com o seu negócio e com o seu público. Pode ser que eles achem super bacana, genial, legal, mas vai dar retorno financeiro, né? Que às vezes é o que as empresas precisam, né? Que a publicidade em si, ela converta, que ela venda. Então é importante manter engajamento, mas ver se isso tem a ver com o seu público. Aí retomando, né, só para a gente finalizar esse papo aqui, falando de história e falando de publicidade. Né? Já sabemos, então, que para construir uma história, a gente precisa dessas 4 etapas. Mensagem, conflito, personagens e o enredo. Né? A sequência aí de informações conectadas. Como que a gente transforma isso num material publicitário? A gente faz e não percebe, né? Transforma num roteiro. Né? Como construir uma história que vende, que é a intenção de muita gente hoje em dia, né? A gente precisa vender para continuar existindo. A mensagem, ela vai se tornar a ação do cliente que você quer que aconteça. Puxando aqui, a mensagem vira a ação do cliente. Qual que é a ação? Quero que ele compre, quero que ele se cadastre, quero que ele assista, né? Que a gente chama isso de objetivo de marketing, né? Nos negócios. Né? Isso, ok, você precisa falar isso e, de alguma maneira, fazer com que o seu cliente entenda que é isso que ele tem que fazer, às vezes não falando. Né? O conflito que nós trazemos na publicidade, né? Quando eu vou fazer um material publicitário, um VT, um spot, é o problema que eu resolvo, eu como empresa, eu como produto que eu estou divulgando, resolvo. Né? Então, até mesmo essas chamadas, os spots, né? Ei, você sofre com esse problema? Sabia que outras pessoas também sofrem? A gente tem a solução para esse problema? Isso aqui é um exemplo bem chulo, assim, né? Bem simples, mas para vocês entenderem que o conflito está aí na identificação. Né? Eu, como cliente, nossa, eu sofro disso, eu preciso daquilo, eu quero ser como essa pessoa que está se apresentando. É isso que é o problema que vai engajar, que vai conectar. Às vezes não é na mensagem em si, não é no tema, às vezes pode ser no visual, né? O visual importa muito, faz muita diferença, mas precisa ser dessa maneira. Os personagens aqui, de certa forma, você pode falar isso como primeira, segunda, terceira pessoa, né? Se você vai apresentar
um personagem na história, né? Ou vai mostrar uma situação, você vai decidir, né? Mas precisa entender que dessa forma que funciona, né? Tem que ter uma pessoa por trás dessa mensagem ou um apresentado. E por último tem o enredo, né? Que aqui na publicidade a gente usa muito, acho que no curso de administração também é apresentado o conceito do AIDA, né? Que é atenção, interesse, desejo e ação, né? A sequência básica aí da tomada de decisão. O que é a atenção, interesse, desejo e ação. Trouxe aqui alguns exemplos para ilustrar, né? Mas a sequência, né? O que é a atenção? A atenção é a capacidade cognitiva aí que a gente tem de focar em alguma coisa, né? Então, se eu estou nas mídias sociais, estou no Instagram, estou subindo aqui, opa, gostei dessa foto, ou gostei desse texto, né? Chamou a atenção por algum tipo de coisa, pode ser pela foto, pelo texto, pela música, né? O que vai chamar a atenção? Essa é a sequência do enredo, né? Digamos assim. É o lançamento de um produto, qual que é a necessidade, né, que eu preciso chamar a atenção, a publicidade que lute com isso, né? O publicitário, o redator publicitário, o roteirista ou qualquer outro tipo de profissional precisa prestar atenção e sacar, né, como vai chamar a atenção do cliente nessa história, né? Isso também aí acontece nas histórias de negócio. É algo que ele precisa descobrir algumas vezes, né? Às vezes a necessidade é desconhecida. Aí está um problema maior, né? Então, como que você vai contar para a pessoa que ela pode ter um problema? Às vezes cria essa necessidade também, né? Quem que precisava do Uber antes? Tem gente que precisa muito hoje, né? Que vê como uma necessidade. Mas não, a gente tinha lá necessidade de locomoção. Bem simples. Na segunda etapa, né, quais são os interesses, né? O que a gente julga como interesse na publicidade? Geralmente são as provas de que aquilo que você está oferecendo funciona ou tem ligação com o seu produto, com o seu serviço, né, e a necessidade do cliente, né? Então, se na primeira etapa, na atenção e no interesse, o cliente não identificar, o espectador não identificar, talvez ele não fique até o final da sua mensagem. Talvez ele não preste atenção até o fim, né? Que a gente quer lá apresentar o ápice, né? O clímax do filme, em alguns casos, né? Muita gente desiste de filme porque logo no começo ali ele não apresentou nenhum conflito, não apresentou nada a ver com, né? Não gostei desse filme, não gosto de filme assim, por exemplo. Então, como despertar interesse, né? E o que traz muito mais, convida ele a fazer parte de algo maior, é algo que puxa muita gente, né? Hoje a gente está aí na economia da atenção, mas as pessoas estão cada vez mais solitárias, né? Uma visão muito mais meio pessoal minha, né? As pessoas tem uma infinidade de grupos, mas eu me sinto cada vez mais sozinho, né? Então eu preciso ser parte de um grupo. Eu quero fazer parte daquele grupo de pessoas. Eu quero fazer parte daquela empresa, mesmo sendo cliente. Eu quero sentir o que é ser um usuário da Apple. Eu quero ser como você que tem um iPhone. Eu quero saber qual que é a sensação de ser um aluno de determinado curso, por exemplo. Isso move muita gente, né? Eu quero ser aluno do curso tal, quero ser aluno do outro curso, só para ter essa sensação, e às vezes é mais psicológica do que real, né, digamos assim, física. Aí a gente tem o desejo, né, que é a terceira, muitas vezes é a mais importante, né? Como criar o desejo? Aí que está o problema, né? Porque o desejo é uma manifestação de uma necessidade, mas ela é muito individual. Criar a sensação de desejo, em alguns casos, às vezes eu posso mostrar quem já, né, seja como fulano, que já usou este produto, né, venha fazer parte desse grupo e se transforme em uma pessoa tal. Então, é algo que eu considero muito mais difícil do que as outras etapas.
né? A pessoa pode, digamos, né, que ela esteja lendo um livro, né? O livro chamou a atenção, está interessante, mas para ela chegar até o final, ela vai ver que o conflito principal ali não tem nada a ver com o que ela imagina, né? Será que ela vai dar sequência? Será que ela vai terminar de ler o produto? Ou às vezes quando a publicidade ela é muito mascarada como uma história, isso que é um problema, né? Tem casos, né, inclusive do CONAR, né, que é o órgão que regula a publicidade, né, de certo modo, né? Histórias que são maquiadas demais, né? Tipo, isso aqui não é real, né? Tem um caso lá de acho que é uma Suco do Bem, o nome, a marca é do Bem, né? E nas embalagens eles tinham, não sei se ainda são, é um case antigo, né, de storytelling meio forçado, né? A laranja que fez este suco aqui, ela foi criada com muito amor e carinho na fazenda do seu João. Estava isso na embalagem. Por mais que qualquer pessoa que tem uma capacidade cognitiva, né, padrão, vai saber que aquilo é uma historinha, não é real aquilo. Mas pode ter gente que vai ficar muito confuso, né? Mas como assim? Né? De onde é essa fazenda? Essa fazenda existe mesmo? E começa a abrir brechas para problemas, né? E o último, trouxe aqui foto de comida para vocês, né? Um dos primeiros posts que eu achei ali que tinha uma chamada mais prática, né? Que é a chamada para ação, né? Que é o momento do agora ou nunca, né? Então, beleza, se interessou pela história, viu do que se trata, compre, faça parte, se cadastre. É um modo, né, do discurso deliberativo na publicidade, a persuasão. Aí, beleza, fechou, vai fazer parte? Vai fazer aquilo que a gente está pedindo? Então, a gente aí usa os gatilhos mentais, né, que também é algo muito discutido, né, a questão da urgência, emergência, exclusividade, né? Tem marcas que focam em algumas, né? A Apple, por exemplo, produtos de marca, roupas de marca, de grifes, né? Elas são muito mais exclusivas do que outras. As chances de você sair na rua e ver alguém usando uma roupa da Gucci, né, são menores do que uma outra roupa, uma marca de roupa mais popular, né, marcas de departamento. Né? Eu já passei várias vezes por isso, não com Gucci. Então aí é uma chamada mais prática realmente, né, mais para fechar. Esse modelo AIDA pode acontecer muito rápido ou muito lento. Né? Eu sempre dou exemplo a persuasão, né? Do exemplo do sonho de valsa, no caixa do mercado. Né? Então, você está na fila do mercado, viu o sonho de valsa ali, brilhou, você está com fome, você não pensou não deu nem um segundo, você já pegou o sonho de valsa, já colocou ali na esteirinha do caixa do mercado. Não quero nem saber quanto está o sonho de valsa, sei que eu né? Quero comprar, quero comer isso aí. Né? Engora, nem começa, nem pensa, né? É uma tomada de decisão que aconteceu muito rápida, né? Levou menos de um segundo para acontecer. E o carro que você vai comprar na concessionária? Você não vê o carro que compra, né? Quem dera a gente tivesse dinheiro para isso, né? Para não precisar pensar, né? Na hora de comprar um produto que tem um valor maior, né? Mas aí o carro precisa, né? Eu preciso, né? O que me chama a atenção neste carro? Né? Ele tem os recursos, ele tem as funcionalidades que eu preciso, né? Que é o interesse. Né? Qual é o motivador para eu levar esse carro? Ele está com frete grátis, não, né? Ele está com IPI reduzido, ele tem uma taxa mais facilitada para eu comprar, de fato. Né? Então, esse aqui é um exemplo, né, que eu trago de como construir uma história com um viés mais persuasivo, né? Quando eu quero fazer uma tomada de decisão mesmo. Beleza? É isso aí, that's the end. Acaba aí a minha história. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu gosto muito desse tema. Se alguém tiver interesse, eu posso indicar alguns autores que falam sobre isso, alguns cursos que tratam sobre isso. E contem histórias legais, né, gente? A gente está vendo tanta história triste hoje em dia que faz falta. Obrigado, gente. Muito obrigada, professor Robson.
Então, se alguém, né, que está nos assistindo aí tiver alguma pergunta, vocês podem escrever no chat, tá? E enquanto isso, então, nós abrimos os professores para fazerem as suas observações, suas perguntas. Podemos começar com o professor Gabriel? Opa, boa noite a todo mundo que está acompanhando aí a fala do professor Robson. Parabéns pela fala, professor, muito gostoso ouvir você falando aí, contando sua história. Professor Marcos, eu vi que o senhor abriu o microfone, se quiser falar primeiro, o senhor pode ficar à vontade. Então, eu tenho algumas anotações aqui da fala do professor Robson, algumas considerações, na verdade, mas assim, bom, eu vou só me achar aqui, porque eu fui anotando, eu tô na frente do computador e anotei em papel, né, em vez de abrir aqui um editor de texto e ir anotando para ficar mais bonitinho. Eu me perdi no... Se você se organiza, eu vou fazer a primeira pergunta, então. Tá bom. É que eu ia fazer algumas considerações também mesmo. Eu achei bem interessante essa questão, né, que você comentou, que por mais que a gente fale, né, da relação do storytelling com a publicidade, não necessariamente só publicitários podem usar o storytelling, né? E aí me parece assim que você precisa pensar numa habilidade muito especial que é a criatividade, né? Então, pensando, né, em criar né, essa narrativa, criar essa história, como é que você percebe assim, de que forma que, né, um empresário, um empreendedor pode, né, desenvolver essa criatividade para usar melhor o storytelling, né, na sua empresa? Beleza. É algo que eu vejo muito pessoas que a dúvida, muita gente quando faz algum curso, algo relacionado a storytelling. Tá, como que eu faço aí? Eu nem sei falar em público direito, né? Pode acontecer, né? Veja que qualquer pessoa, quando fala qualquer coisa, né? Qualquer acontecimento do dia a dia, tem uma capacidade de persuadir, né? De engajar, de prender atenção. Uma pessoa que quer fazer isso pela primeira vez, tenta falar a história, por exemplo, empresário, né? Qual que é a história da criação da empresa? Né? Geralmente vai acontecer assim, né? Principalmente, vamos pegar o exemplo da pandemia. Né? Eu tinha planos para fazer isso, tá? Eu estava estudando, era empregado de uma empresa, veio a pandemia, perdi o emprego. Isso é uma história que se repete em muitas empresas que surgiram no ano passado, né, ainda esse ano. O que eu tive que fazer? E aí, primeira situação, primeiro conflito, né, perdi o emprego. Aí eu lembrei que eu tinha interesse, eu comecei a aprender a fazer um bolo, e eu gosto muito de fazer bolo, e comecei a fazer, vendi para a primeira pessoa, fui vender para outra, a outra pessoa não gostou, tive que mudar. Geralmente, nesse tipo de papo, né, que qualquer pessoa tem, né, quando ela vai contando os altos e baixos da vida, da criação, já engaja e é uma maneira bem simples de desenvolver. Aí a pessoa vai aprendendo, né, perdendo alguns vícios de linguagem, né, ou às vezes ela não precisa nem falar, ela pode escrever, né, escreve um post, escreve um livro, né, para quem gosta de escrever mais, né, faz um desenho, uma animação, qualquer coisa. Existem várias maneiras de usar a criatividade nesse caso, né? É mais de encontrar soluções para alguma coisa, né? Às vezes não é ser legal, não é ser bonito, colorido, que é o que muita gente confunde, né, com a criatividade, né? Para mim, a criatividade é colorida, sim, né? Mas para outras pessoas ela pode ser preto e branco. Ela é solução, problema, solução, problema, solução. Então, para quem está com dúvidas, tenta contar para as outras pessoas de onde você teve a tua ideia. Com certeza ela veio de um conflito. Beleza. Usar a própria história, né? Sua própria trajetória. Muito bem. Antes, então, do professor Gabriel, tem uma pergunta aqui da Ana Machado. Ela queria saber onde ela pode saber mais sobre storytelling. Eu fiz um curso gratuito, inclusive, da Pixar.
Só que o curso está em inglês, né? Então, se você souber inglês é melhor. Mas se você não tem paciência aí para fazer um curso, né? Fazer as aulas e tudo mais, se você pega aí qualquer livro, filme, ou série, música, até mesmo algumas músicas, né? Tenta fazer o contrário, né? Faz o caminho reverso, né? Do que esse filme fala. Qual que é a mensagem que esse filme quer trazer? Qual que é a característica desses personagens? Vai fazendo passo a passo, né? Começa, assiste o filme, né? Ou reassiste o filme ou a série e vai fazendo isso, porque isso é um exercício, né? Isso eu passo para alunos, né? E para abrir realmente a cabeça, né? Então, se ela quiser fazer esse tipo de exercício ou tentar encontrar alguns cursos dessas grandes marcas, que são os storytellers mais famosos, né? Pixar, a Marvel ou qualquer outro tipo de empresa, é fácil de encontrar. Não tem muita coisa em português ainda, né? Eu vou torcer para que tenha coisas, uma linguagem mais acessível em alguns casos. Obrigada, professor Gabriel. Tem a palavra. Boa noite novamente. Então, assim, eu vou só fazer alguns arranjos aqui e daí eu finalizo com a pergunta, tá bom, Robson? Então, pode ficar tranquilo que não é tudo que eu vou falar que é a pergunta, não. Então, assim, eu achei legal que você falou, assim, bem sobre como construir uma história e não só para quem é publicitário, para todo mundo que tem hoje acesso ali à rede social e quer empreender, quer, de repente, delinear um plano de negócio, é muito interessante saber ou contratar alguém que saiba contar a história da empresa e do que está vendendo, porque senão, assim, fica só jogado, fica aquela empresa ali na rede social, numa mídia, ninguém sabe o que está vendendo, ninguém sabe qual é a razão de existir daquele negócio. Então, assim, é muito útil você saber contar. E aí, de repente, assim, um roteirozinho básico, um esqueleto de roteiro, só para você ter pelo menos uma ideia do que você precisa colocar ali, né, para poder depois começar a contar, de fato, uma história. Contrata um profissional se você não sabe, assim, a gente vê grandes empresas gastando muito dinheiro, colocando muito dinheiro em marketing mesmo, porque é uma área que, se você não tiver bem equilibrado, ou se você não souber o que está fazendo, a probabilidade de fazer errado é muito grande. E você deu o exemplo até de, será que eu surfo na onda aí da Carol Conká, só porque ela tá ali? Qual que é a ligação dela com o seu público, né? Assim, tem que ser bem pensado. E aí a gente aparece, assim, umas coisas muito aleatórias, né, em timelines, que a gente, não é verdade, isso aqui é sacanagem, foi de propósito, porque não pode ser. E aí essa questão de storytelling também, aí a primeira pergunta, eu só queria que você se você puder falar um pouquinho só, depois a questão de memes, como usar, assim, como você vê a utilização, que você falou do Jenkins e tal, da utilização do meme na contação de história, né, no storytelling mesmo. E essa questão de saber contar bem a história, e assim, eu só tô pegando alguns trechos da sua fala, tá? Aquele que conta bem a história é o que vende, então, assim, a gente vê muito estelionatário contando ótimas histórias, né? O famoso, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Porque as pessoas contam histórias bem contadas e a gente acredita naquilo, porque a gente está programado para, assim, se emocionar com boas histórias, conforme elas são contadas, né? E aí você ainda falou ali, aqui, da igreja, no futuro não vai ser igreja, né, as igrejas vão ser marcas. Em alguns casos a gente já tem isso, né? Pessoas que vão se casar, não é no McDonald's, eu lembro que eu vi, acho que era White Castle, que é tipo um McDonald's, e as pessoas iam lá todos os dias, se casavam lá, enfim. E aí, da igreja, a gente tem quem, né? O grande cara aí que contou todas as histórias. Jesus, se não fosse um bom contador de história, a gente não saberia quem é. Né? Assim, não estou falando que é uma marca, assim, não estou problematizando a questão, mas assim, pastor, padre, eles contam histórias diariamente para um público que eles sabem quem é o público, né? Então, assim, é uma questão mesmo assim, desde que somos aptos à fala,
ou mesmo de pinturas rupestres lá, mesmo que não existisse ainda uma comunicação direta, verbal, a gente tinha uma comunicação, uma contação de histórias, né, que é a forma como a gente se entende enquanto civilização. E você falando hoje, é muito mais fácil de visualizar como se dá essa questão de transmedialidade. Em 2012, se não me engano, eu fiz um curso rápido, de 30 horas, de narrativa transmídia. E, assim, a gente tinha ali algumas coisas, assim, rede social, tipo, Instagram estava começando a popularizar, Facebook já estava meio caidão, mas depois voltou. Aí tinha algumas pessoas que estavam começando, não lembro se já era o Snapchat, que aí é outro tipo de história que você vai contar, que depois do Snapchat para frente virou outra, como contar histórias, assim, em rede social virou outra coisa, né? E essa continuação que você colocou muito bem, assim, da TV, eu lembro que tinha desse caso de interação, na minha época, na TV era o Você Decide, assim, a gente entrega a idade, né? E aí no final tinha, você liga, você quer este final, você liga, você quer este final. E agora sim, Netflix fazendo isso aí de uma forma muito, mas muito superior, né? Só para assim, tentando amarrar um pouquinho, para ficar mais visível mesmo, tudo isso que você falou, porque você trouxe muito conteúdo para um tempo muito pequeno. E assim, as pessoas, de fato, como a aluna perguntou, onde eu posso aprender mais sobre storytelling? Como aprender a contar histórias? Se você fala inglês, como você disse, beleza. E assim, o YouTube tá aí para isso, né? Mas se você não sabe, assim, já deixa contato, e depois vem vendendo seu peixe, né? Mas é sério, porque, assim, de fato, é bom a gente saber onde tem um profissional que, se eu não contratar, mas pelo menos ele pode me dar dicas, né, de como contar. Sei lá, segue o Robson aí na rede social dele, ele dá dicas lá, né? Não precisa, assim, se desesperar. Mas, enfim, eu vou só voltando aqui, então, a questão do... como você vê o meme na utilização do storytelling e como você enxerga os stories do Instagram para contar, para fazer essa narrativa. Não a transmídia, mas pode ser também, mas para contar histórias de empresas, né? Porque a gente muitas vezes aí tem aqui 1 milhão de pontinhos e a pessoa tem 50 seguidores. Não dá, né? Assim, só para você pontuar um pouquinho como você vê essas duas questões. Muito obrigado. Obrigado, professor. Quando você falou dos pontinhos, dos stories, me lembrei do meme, né? Que é o meme que eu falei para vocês, né? Tem um que é muito bom, assim, quando eu tô no Instagram, pulando os stories da moça que vende roupa. Que tem vários pontinhos, daí eu acho que é um personagem que ele tá assim, tipo, pulando, né? Porque ele quer chegar até o final, né? Porque tem um monte de stories para ele pular, né? Eu gosto muito de meme, né? Mas o meme ele tem um ciclo de vida, assim como qualquer produto, qualquer pessoa, né? Qualquer tendência tem o seu hype cycle, né? Que é o ciclo de vida, o ciclo de tipo, isso ainda, esse meme faz sentido, né? Memes que não vão morrer nunca, exemplo lá, aquele da Nazaré. Você conhece o meme da Nazaré, né? Aquela da novela, né? Que ela tá olhando confusa, que se aplica a qualquer contexto. Esse meme aí, que no caso é o da Carol Conká, de repente, sei lá, semana que vem, será que vai ter graça falar dela, né? Tem que entender o contexto, né? Se faz sentido ou se é ultrapassado. Tem muitas pessoas na internet que falam que quando uma marca usa o meme morre, né? Quando ele é transformado em publicidade, né? Tipo, já perdeu a graça, já tem gente fazendo propaganda. Então, o exemplo aí da Carol Conká, tipo, tá perdendo a graça. Daqui a pouco ela volta a ser amada de novo, né? Coitada, né? Vai ter um trabalhão para ser amada de novo, né? Pelos fãs, né? Mas o principal sentido é entender o ciclo de vida e não tem um lugar para você ver aí, esse meme ainda está vivo? Não tem. Né? Tem que ver se as pessoas ainda estão usando, né? No Google aí, se as pessoas... Qual que é o número de busca por um meme, uma situação específica, mas principalmente se ela tem conexão com a sua história. Isso é o mais importante. Senão a gente tem lá a famosa dissonância cognitiva, né? Ou seja, não faz sentido, né? Por que a tua
A tua marca vai falar disso, sendo que você é uma loja de roupa, você está falando de um meme de um carro, uma situação totalmente diferente, né, que não faz sentido, não tem graça, ou não tem nada a ver com o seu público. É uma base da publicidade, né? Quando a gente vai escolher um canal, fala isso lá para o pessoal em mídia, né? Tem 3 pilares para a gente entender qual mídia escolher. Primeiro é a verba, né? A verba, nesse caso, não faz muito sentido. Mas a segunda é a adequação do conteúdo que você vai divulgar, você vai transmitir, com o canal, né? Não adianta você divulgar um Big Mac num canal saudável, que teoricamente não é tão saudável assim, né? Depende para algumas pessoas é ou não. E a adequação do público. Será que as pessoas vão gostar disso? Né? O principal é entender. Traduzindo, tem a ver eu usar isso? Faz sentido? Né? E entender o ciclo de vida. Mas os stories os stories, né, ele tem esse nome, stories, né, que no inglês é as histórias, né. Hoje em dia a gente que tem dois modos de você falar história, né. Você tem o história com e, sem o h, né. Tem o história. Né? Hoje em dia o história não é mais utilizado, já caiu, né. Eu lembro que uma vez eu usei numa aula do João, inclusive. Escrevi num trabalho história com E, e ele comentou, não comentou, né? Ele escreveu assim com caneta. Ninguém usa mais isso, por que você escreveu? O história não é utilizado, mas o inglês é o stories com S, né? Aí tem o history, que é a história em si, né? A história da humanidade, a história, a matéria, a história. Então a gente usa dos dois modos, né? Mas o stories do Instagram é a tradução das histórias do dia a dia, o que acontece com as pessoas no dia a dia. Tem que ver com a adequação do público. Se aquela blogueira ou aquela marca está fazendo 50 stories por dia, né, 50 mensagens diferentes por dia, é porque o público gosta. Ou ela ainda não aprendeu, não descobriu se gosta ou não. Né? Tem que fazer sentido. E lembrar que hoje a gente tem uma infinidade de coisas para ver. Será que você vai reter esse público, né? Engajar ele até o final? Tem que entender isso também. Fechou. Muito bem. Professor Marcos? Boa noite, Robson. Parabéns aí pela apresentação. Como sempre, você dando uma aula, né? Eu sou mais antigo, né? Mais experiente. Então, sou do tempo que nós iríamos fazer uma festa, alguma coisa, sempre dizia assim, vamos convidar fulano, porque ele é um bom contador de histórias, né? Ele é um cara que anima a festa, ele sempre tem histórias boas para contar, ou os chamados contadores de piadas, né? E nós sempre chamávamos. O tempo evoluiu e essas pessoas com essa habilidade acabaram indo para a rede e para a internet. E aí se apareceram os grandes youtubers, enfim, né? Então as coisas começam a mudar. Na política, como você já mesmo disse, né? Até colocou a imagem de Hitler ali, que esse, vamos dizer, o único que passou pela Terra, mas enfim, a gente não pode deixar de relatar, né? Para que ele conseguiu fazer os acreditarem até numa coisa incrível, narrar o curador. E na política nós temos isso já acontecendo, e tem algumas marcas e algumas empresas que elas já abusam fazer isso já há algum tempo, até a própria Coca-Cola. A Coca-Cola é uma marca que ela cria muitos fenômenos, muitas histórias e tal, e ela personagens, e ela consegue sempre sobreviver, né? Mas como o mundo evolui, e aí evidentemente aparecem os grandes profissionais que estudam tudo isso e podem passar esses ensinamentos para as pessoas que não têm essa habilidade, mas que porventura querem entrar e experimentar esse mundo, né? Então aí você é um deles, né? É um estudioso que se interessou pelo assunto e trouxe. Eu já vim acompanhando um pouco isso nas redes, né? O meu filho, até eu tenho um filho de 2 anos e meio,
E aí eu acabei entrando num universo assim bem desconhecido para mim, como os YouTubers infantis, né? Um exemplo aqui, Maria Clara e JP, prendem a criança e que às vezes você tem até que começar a criar horários para assistir, porque senão eles querem ficar o dia inteiro. Mas eles vendem produtos o dia inteiro, por quê? Porque eles contam boas histórias. São histórias bem montadas, né? Existe todo um cenário. Então a pergunta, Robson, é se esse fenômeno ele é antigo ou é novo, tá? Em termos de conceito, e aí até naquilo que o próprio professor Gabriel falou, né? Como existe ainda, vamos dizer, pouco conhecimento em relação a isso, em transmissão de conhecimento, você pode ser um porta-voz para os alunos que têm interesse. Eu sei que tem alguma literatura já também sobre isso, evidentemente, né? Então a minha pergunta é, esse fenômeno é antigo ou é recente? Beleza, obrigado, professor Marcos. O fenômeno é antigo, né? Existe até mesmo antes da gente, né? Que a contação de histórias, né? Todo esse esquema. Mas o conceito ele acabou sendo transformado de maneira agora, né? Que a gente está falando de storytelling, é um conceito novo, tecnicamente, né? Como um negócio, né? Como algo a ser estudado, né? Eu vou criar um curso de storytelling, mais uma coisa para eu pagar para estudar, para aprender, mais um livro para eu aprender, né? Que é tudo isso é uma forma de curadoria, né? Os curadores de conteúdo, né? Eles selecionam, né? Pegam um trechinho ali, foi o que eu fiz aqui hoje, né? Trouxe vários conceitos de lugares diferentes da Pixar, do Henry Jenkins, de qualquer outros autores das narrativas, né? Das histórias em si. Né, eu fui pegando pedaços, juntei numa linha em que eu acredito que faz sentido, né, em algumas coisas, né, pode ser que algumas coisas a gente ficou muito confuso e tudo mais, mas a gente vai aprendendo, né, assim que a gente, na próxima vez que a gente vai contar uma história de novo, a gente isso aqui não pegou muito bem, eu vou dar uma editada, melhor não falar, né, o conceito teoricamente é novo, por isso que ainda não tem tantos lugares para eu aprender sobre storytelling. Mas quando eu for aprender, eu vou ver, isso aqui é muito antigo, isso aqui já existe há muito tempo. O modo do aprendizado, né, o modelo, a metodologia de aprendizado que é nova, né, mas existe há muito tempo. Né, e quando você falou que das rodas de amigos, né, vamos convidar aquela pessoa que sempre conta piada, que envolve as pessoas, é para manter a festa, né, até o final, senão fica lá todo mundo sentado, né, esperando o churrasqueiro terminar a carne, né? Então tem todo a necessidade disso, né? De engajar para manter até o fim. E não é a pessoa, né? Uma coisa bem importante, né? Essa pessoa aí que sempre contou histórias e sempre contou piada numa roda de amigos, ao vivo, né? Pessoalmente, não é certeza que ela vai fazer um trabalho bom na internet. Por exemplo, né? Sou humorista aí, há 20 anos, tenho lá meus shows, stand-ups e tudo mais. Fui abrir um canal no YouTube. Perdi pro Felipe Neto, ou pro irmão dele. Perdi pro youtuber jovem ali que criou um canal. Perdi pro blogueiro que fez uns stories, uns reels, né, os TikTok da vida. Tô perdendo para eles. Porque são públicos diferentes, né? Tem que prestar atenção nisso, né? Não é porque você é famoso na vida real, você vai ser famoso na internet. E o contrário também acontece. Muito bem. Muito legal. Agradeço muito a sua contribuição para a nossa jornada, professor Robson. Agradeço também ao professor Marcos, professor Gabriel, também pelas contribuições. E aí, então, amanhã nós damos continuidade, né? Inclusive o professor Marcos volta, né, como nosso conferencista amanhã, né, falaremos sobre, né, a indústria pós-pandemia, né, o que a indústria nos reserva, né, nesse contexto aí turbulento, né. Agradeço, então, a presença de todos, né, desejo aí uma ótima noite. Obrigada. Obrigado, pessoal. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui antes de fechar. Pode.
Só uma coisa que o Robson colocou ali, o Paco Louco, pra gente pedir uma pizza hoje, né? Eu quero saber qual que é o easter egg aqui da sua apresentação, porque eu não tava, assim, olhando, procurando coisas. Qual é o seu easter egg? Deixa eu ver se eu consigo. Eu já fechei aqui a apresentação. Não, pode mandar depois aqui em off, só porque agora eu fico curioso. Vou dar um spoiler, assim, vou dar uma referência. Tem a ver com a Pixar. Algo que tem em todos os filmes da Pixar. Tem no Toy Story, tem na Vida de Inseto, tem um monte de coisa. Quem descobriu, comenta aí nos comentários. Mas é a bolinha ali, tá? A bolinha aqui, já vou dizer, né? Aquela bola que tem a estrelinha ali, ela tem em todos os filmes. Às vezes escondido. Já precisa assistir mais desenho, professor. Maravilha. Obrigada a todos pela participação. Nos vemos amanhã. Obrigado, até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.